as pessoas estão se indagando. Cadê a prisão do Bolsonaro? Quarta-feira. O que é que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que Jair Bolsonaro e os seus advogados explicassem o descumprimento das medidas impostas pelo magistrado da Suprema Corte. Bolsonaro foi para o Congresso Nacional, Bolsonaro virou manchete, utilizou-se das redes sociais de terceiros para atacar a justiça, e isso é proibido, por conta das medidas que citei. Bolsonaro arrega e afirma e informa a Alexandre de Moraes que não sabia que estava proibido de prestar entrevista e que não poderia controlar as redes sociais de outras pessoas. A defesa entra também com embargos de declaração para que o magistrado explique exatamente o que o Bolsonaro pode e o que o Bolsonaro não pode fazer. Segundo o jornal Globo, ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que a prisão preventiva não seria a melhor alternativa agora, só se o Bolsonaro cometesse um delito grave. Lembrando que a ação penal contra ele está em fase final. Essas medidas que foram direcionadas contra o Bolsonaro são relacionadas ao inquérito que corre junto à Procuradoria-Geral da República, que envolve os crimes cometidos pelo filho de Jair, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Então, eu acredito que o Moraes vai agora, não sei, falar abertamente, de forma bem didática, o que o senhor Bolsonaro pode e o que ele não pode fazer. O que chama a atenção em Brasília é a postura do ministro Luiz Fux. Olha só que comentário excelente do jornalista Otávio Guedes. Fux, de lavajatista ensandecido a um juiz moderado, flertando com a extrema-direita e traindo a Constituição? O que chama a atenção e tem chamado a atenção é a mudança de imagem do ministro Fux de um juiz punitivista na Lava Jato para garantista, no caso, no julgamento de Bolsonaro. No caso da Lava Jato, ele era considerado um voto sempre alinhado às decisões de Curitiba e, por isso, chamado de punitivista. Vamos usar esse rótulo. E aqui, esse voto é um voto típico de um garantista, ou seja, garantir os direitos. Aí eu fui rever o voto que ele deu quando, por exemplo, a Folha de São Paulo quis entrevistar o presidente Lula quando estava preso. E quem proibiu foi o Fux. Aí eu fui ler a justificativa dele. Há elevado risco de que a divulgação da entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu registro de candidatura indeferido, cause desinformação na véspera do sufrágio, da votação. Vocês estão observando, senhores, a hipocrisia do ministro Luiz Fux. A hipocrisia desse cidadão. A frase do Moro nunca foi tão atual. Excelente. Em Fux we trust. Em Fux nós confiamos. Respondendo ao Deltan Dallagnol, procurador da República, a quadrilha que foi montada em Curitiba. Então, contra o Lula, lavajatista. Contra o Jair Bolsonaro, em relação ao Jair Bolsonaro, moderado, garantista. E aí não é nem questão de ser garantista ou não. Aí é omissão. Aí é para deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Eu vou contar a vocês. Desde o dia que eu vi a senhora Michele Bolsonaro subir no trio elétrico e falar assim: Fux, o senhor é um juiz de carreira, parecia até um discurso ensaiado, combinado. O senhor com certeza vai votar favoravelmente ao meu marido Bolsonaro. Foi mais ou menos assim, eu não sei exatamente as palavras, mas elas foram nesse sentido. Alguém tem dúvida do voto que será proferido pelo Fux no dia do julgamento, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Agora, sabe o que é que me conforta? O Lula venceu a Lava Jato, o Lula derrotou o Moro no Supremo Tribunal Federal quando o Fux era presidente do STF. É isso que é confortante. O Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, assistiu à queda de Moro com as mãos e os pés atados, por conta do escândalo da Vaza Jato, as mensagens descobertas, a falcatrua que existia nos porões de Curitiba. Falcatrua essa capitaneada por um juiz parcial e por procuradores politiqueiros. Ou o hacker
é um ficcionista ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. São pessoas de confiança. São pessoas que nós temos como probas. Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma. E aí, gostou? Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal JA Cortes. Aqui, vídeos mais curtos de temas que foram abordados no nosso canal principal. Se você não é inscrito no nosso canal principal, o canal do João Antônio, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um forte abraço e a luta continua.